Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. O PAICV convocou a imprensa para denunciar o que considera duvidosa e de falta de transparência sobre o parecer do Tribunal de Contas em relação à Conta Geral do Estado referente ao ano de 2020. Segundo o PAICV, o relatório produzido pelos auditores foi alterado no gabinete dos juízes, uma prática que coloca em causa a independência da instituição em benefício da defesa dos interesses duvidosos do governo e não a boa gestão do erário público. Algo não vai bem no que se refere ao parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado no que concerne ao ano de 2020. Quem o diz é o PAICV, que considera a situação grave, uma vez que os próprios juízes do Tribunal de Contas decidiram alterar no gabinete as fiscalizações efetuadas pelos auditores da própria instituição. Foi recentemente distribuído aos deputados o parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado referente a 2020. Portanto, muito para além do prazo estipulado na lei. Nós temos um relatório diferente daquele que foi produzido pelos auditores do Tribunal de Contas e, na verdade, temos o relatório distribuído foi alterado no gabinete de juízes nomeados pelo Governo no Tribunal de Contas. Para justificar as alterações, o líder da bancada do PAICV aponta alguns exemplos. A parte do relatório, quando diz que o financiamento do déficit com recurso ao endividamento interno, previsto no Orçamento do Estado para 2020, no valor de mais de 5 milhões de contos, é superior em 0,3% ao limite imposto pela Lei de Enquadramento Orçamental, para concluir que esse aumento de endividamento interno líquido teve a anuência da Assembleia Nacional. Ora, tal facto não corresponde à verdade. A autorização para o aumento do teto do endividamento foi concedida, portanto, em 2021, ainda assim era para vigorar em 2022. Portanto, estamos diante de um facto muito grave. No que tange a mobilização de recursos, tanto interno como externo, para fazer face à crise pandémica do Covid-19, João Batista Pereira considera que as contas apresentam uma discrepância fora do normal. Um relatório de auditoria do próprio Tribunal de Contas indica que as despesas realizadas em 2020 no âmbito da Covid totalizam mais de 4 milhões de contos, num total de 13 milhões de contos de recursos mobilizados por vários parceiros. Portanto, aqui nós temos um dado extremamente relevante para análise. Constatou-se que existem despesas executadas como sendo projetos no âmbito da Covid-19, cujos documentos de suporte demonstraram que são despesas fora do âmbito da Covid. Pereira acrescenta que o parecer da Conta Geral do Estado aponta existência de inúmeras dívidas de empresas não esclarecidas pelo Ministério das Finanças. Com destaque para a CV Telecom, que apresentou o valor de mais de 197 mil contos como dívida do Estado para com a empresa em 2020. A dívida da Eletra em relação ao Estado, portanto, remonta a mais de 16 mil contos, mas, por outro lado, o Estado deve à entidade mais de 126 mil contos. A 31, portanto, de dezembro de 2020, a dívida da Enacol em relação ao Estado ascendia a 80 milhões de contos, mas, por outro lado, o Estado tem a dívida de mais de 1 milhão de contos em relação, portanto, à Enacol. O PAICV considera que o modelo de nomeação pelo Governo para ocupação de cargos em instituições com responsabilidade de fiscalização é um fator condicionante da transparência e da independência das mesmas.